Gente, boa noite. Estamos preparados, que hoje aqui, meu bem, é tiro, pancada e bomba. Hoje é tenso, hoje é aquele dia de você sair daqui, meu bem, direto para um CTI. Entendeu? Hoje é o dia do... Ah, o Jimmy tá rindo e vai chorar depois. Entendeu? Ele tá rindo que ele não sabe o que ele vai chorar depois, entendeu? Que hoje a aula é hardcore, gente. Hoje a gente vai entrar aqui... Oi? Vou falar. Não, todo dia não, mas hoje estou falando com realmente a sinceridade, tá? Realmente hoje há uma sinceridade na minha palavra, porque hoje nós vamos entrar no capítulo, vou aqui só para a gente ter um... Aqui, ó. Nós vamos entrar numa série, gente, que vai durar 3 dias, depois mais 3, chamados... Nós vamos estudar emoções e sentimentos perturbadores. Então, gente, vamos fazer uma conta aqui, o pessoal de Exóticas comigo. Se nós vamos passar, nós vamos ter, deixa eu ver, 1, 2, 3, não mais, olha, 1, 2, nós vamos falar, olha os temas, gente, os temas. Nós vamos falar no primeiro bloco de culpa, medo e raiva. Depois vamos falar de preguiça, lamentação e ressentimento. Depois vamos falar de inveja e ciúmes. E chega, porque se falar mais alguma coisa, a gente morre. Entendeu? É. Então, vamos fazer a conta aí, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 2 meses. 2 meses de tortura. Porque, gente. Entendeu? O livro... Outra coisa ruim também, tá vendo? Entendeu? Você quer morrer, você compra isso. Vamos lá, gente. Eu vou fazer a prece pra gente começar, porque hoje aqui a coisa tá hardcore. Entendeu? Hoje aqui tá... Aqui o circo vai pegar o fogo. Deixa eu botar essas coisas aqui dentro, que se eu esquecer essa conta, ela se me mata. Fundo musical aqui é Highway to Hell hoje, amigo. AC/DC, entendeu? AC/DC, Highway to Hell. Nossa, o que eu falei? Enfim, né? Hoje aqui a coisa tá hardcore. Vamos embora. Adorei sua blusa. Vamos lá. Vou ler esse aqui que é pequeno. Fazer o bem sem ostentação. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa do vosso Pai que estais nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e o vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Tenso. Vou fazer a nossa pray, para a gente poder ficar sereno, entendeu? Porque hoje vai ser hardcore. Tudo em inglês, que eu estou muito poliglota hoje, né, gente? Então, vamos embora. Gostou? Vamos lá. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de aqui estarmos. Agradecemos a nossa veneranda, que com tanto amor nos acolhe em sua casa. E pedimos a ela que possa nos inspirar, possa nos acolher também, e emprestar a sua consciência a fim de que possamos compreender da melhor maneira o tema da nossa noite de hoje. Graças a Deus. Vamos lá. E o tema da nossa noite de hoje é culpa. É culpa. Legal, né, gente? Legal, legal. Hoje é culpa. Pois é. Oi? A culpa, gente. Eu vou começar aqui falando aqui pra gente. A culpa, ela é, na verdade, a causadora de todo e qualquer problema que a gente vai ter daqui para frente. Ela vai ser causadora de raiva, ela vai ser causadora de ansiedade, ela vai ser causadora do egoísmo, ela vai ser causadora de ressentimentos, de mágoa. Ela é um umbigo, sei lá o que ela é um centro, ela é
um inferno, um vulcão, um desentupidor, sei lá o que ela é, entendeu, gente? Ela é um troço da onde dali tudo sai. Foi? Então, olha só. Aliás, a gente vai trabalhar a culpa nos seus dois sentidos, tá? Ela tem um sentido muito positivo e ela tem um sentido negativo. Como eu sou uma pessoa do mal, e eu prefiro o mal, eu prefiro começar pelo lado negativo. Estou brincando, gente. Eu falo isso, as pessoas ficam assim, gente. Mas, enfim, vamos começar pelo lado negativo. Se você quiser ler sobre a culpa, se você tiver, assim, uma queda pela culpa, se você for aquela pessoa que ou se vitimiza ou quer fazer justiça com as próprias mãos em qualquer coisa que exista no planeta Terra, você pode encontrar este tema no livro Conflitos Existenciais, da mentora, que exatamente esse aqui, gente, esse, ó, da amiga. Todos me empresta que eu vou mostrar para o pessoal da internet, gente. Ela é a prima do Duda. Maravilhosa. Olha aqui, gente. Prima do Duda, que veio de Copacabana, está trazendo para a gente o quê? Conflitos existenciais. Amigo, deu um close, deu um close, deu um close. Foi? Então, gente, esse livro aqui é o pior de todos livros que a Joana já escreveu. É o livro mais medonho, é o livro que mais dá medo de se ler. Por quê? Porque se eu tivesse que falar para vocês quais são os temas que existem nele, começa assim: fuga psicológica, preguiça, raiva, culpa, medo, ansiedade, ciúme, ressentimento, crueldade, coragem, coisas que não são legais serem abordadas. A Joana resolveu reunir tudo num livro só e deu um nominho para você achar que é dificuldade. Não. Entendeu? Conflitos existenciais. Vamos para a culpa, então. A culpa, segundo Joana de Ângeles, tem duas origens, tá? Duas origens. A primeira origem que a gente vai tratar é a origem que a gente chama de vida passada. E por que essa culpa de vida passada ela existe, tá? Para a gente poder entender, e aí eu vou linkar aqui a culpa trabalhando do lado positivo dela. A partir do momento que nós dizemos assim, que nós temos o nosso self e que nós temos o ego, e que o ego é a consciência, é a nossa instância de consciência, e que nós devemos conscientizar tudo que somos, sim, o nome disso é autoconhecimento. Foi, gente? A partir do momento que eu preciso conscientizar o que eu sou, né, tudo que eu tenho, o que eu trago, a minha herança divina, o self é o espírito, que a gente falou agora aqui há pouco na palestra, que a gente poderia chamar também, e o ego é a persona, né, também tem a persona, não é a persona, mas nele está a persona, que é aquilo que eu assumo. A partir do momento que eu tenho que ganhar consciência, quando eu vivo alguma coisa que eu tenho que aprender que está aqui dentro, aqui fora, e não aprendo, o que eu tenho? Ótimo. Ou seja, eu sou obrigada a aprender. Então, culpa para a gente, no sentido positivo, é você ser responsável. Porque a palavra responsabilidade é você responder com habilidade. Então, eu preciso aprender a responder com habilidade, ou seja, eu preciso aprender a me tornar consciente das coisas que eu mesmo trago da minha herança divina, das minhas qualidades, emoções, né, dos meus instintos. Se eu não fizer isso, eu já sou um devedor. Entenderam? Então, a culpa é alguma coisa muito natural, é alguma coisa que você não vai fugir, porque se você for um espírito mega iluminado, né, que sabe do autoconhecimento e tal, e estiver vivenciando alguma situação difícil, né, e você precisar, enfim, aprender alguma coisa que, por acaso, você, né, dá ali uma engalbelada, faz uma fuga psicológica, porque fugas psicológicas são naturais, ou seja, a gente vai ter fugas psicológicas, não significa, né, que eu vou conscientizar tudo de uma vez, eu vou conscientizando aos poucos. Aquele pouquinho que eu não conscientizei volta para o inconsciente como uma necessidade de culpa, de eu aprender. E essa coisa apresenta-se em mim, quando eu tenho que trabalhar, como uma culpa. Isso foi, gente, ou ficou muito confuso? Fala mesmo comigo, gente. Se ficou confuso, fala para a minha pessoa que eu te explico de novo. Acaba quando se aprende. Mais ou menos. Finito e infinito é uma questão muito tensa, muito louca, que é muito filosófica, se eu falar para vocês o que é finito ou o que é infinito. Por quê?
Ah, vou falar. Falaram uma falha, eu vou falar. Cara, preste atenção no que eu vou dizer. Sem entender isso que eu estou falando, você entendeu tudo, tá? Aí acabou o problema com o negócio de evolução. Qual é a grande sacada disso aqui? Tem uma hora que o conhecimento que você tem que ter, o único conhecimento que você tem que ter sobre a vida, sobre tudo que existe, é o autoconhecimento. E quando eu falo para vocês de autoconhecimento, fica uma coisa meio vaga, né? Fica uma coisa meio solta. Ah, mas como assim autoconhecimento? Eu tenho que aprender a integrar dentro de mim, a estar sempre me olhando, a conseguir ver as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo no mundo. Por exemplo, é que esse é muito ácido na mente mesmo, mas eu vou tentar explicar. Vamos lá. Sabe quando você... um exemplo bom. Sabe quando você vai trabalhar, por exemplo, egoísmo? Você vai tornar consciente o egoísmo. Para você tornar o egoísmo consciente, você tem que entender que qual é a única situação onde você não é egoísta no universo. Nunca. Você sempre vai ser egoísta, mesmo que você estiver sendo altruísta. Por quê? Os opostos se complementam. Vou explicar. Se alguém vira para mim e fala assim, Cris, me dá uma carona, e eu não quero dar uma carona para a pessoa, e eu viro para a pessoa e falo, não posso, não vai dar, e eu não dou uma carona para ela, com chuva, terremoto acontecendo, eu estou sendo o quê? Egoísta com a pessoa. Agora, se eu chegar para ela e der a carona, não querendo, eu vou estar sendo egoísta comigo. Então, essa é a grande sabedoria. Quando você entende que os opostos sempre estão presentes, você para de querer ser alguma coisa, ou querer tentar adquirir alguma coisa, ou parecer alguma coisa. Você entende que isso é só uma moeda que tem dois lados. Você está olhando ou cara ou coroa, mas que as duas coisas existem ali. Vamos lá. Eu vou responder a sua pergunta com uma pergunta do Livro dos Espíritos. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que Kardec fala assim, se uma mãe vai dar à luz para uma criança, e essa mãe corre risco de morte, e a criança também, quem você deve salvar? A mãe. Por quê? Então, isso é muito relativo que você me perguntou. Porque depende da criança, depende da mãe, depende da situação, depende de um monte de coisa. Depende. Eu não vou dizer para você que existe uma coisa certa e errada, porque não existe. Não, você vai ter egoísmo sempre. O que eu estou querendo dizer não é que se é certo ou errado ela dá mais para o filho ou menos para o filho. Eu estou falando que sim, lógico, ela está sendo egoísta com ela, porque eu estou abrindo mão do meu pão para dar para o meu filho. Então, de alguma forma, sim. Mas isso não quer dizer que eu também não estou sendo altruísta. Quer ver uma coisa? Quando Deus... Oi? Não tem resposta certa. Você quer ver uma coisa? Quando Deus produz uma tsunami que mata milhões de pessoas, ele está sendo bom ou ele está sendo mal? Pois é, só que eu nem sempre posso ver as coisas com lente cor-de-rosa. Eu tenho que entender que o bem e o mal é uma única coisa. Foi, gente? Não é difícil. Mas, mesmo assim, é muito ruim morrer no tsunami. Então, ele está sendo mal. E, ao mesmo tempo, ele está sendo bom. É necessário, obrigado, é necessário. Então, gente, quando você sacar isso, a maneira que você vai integrar as coisas na sua vida vão mudar demais. Esse é o conhecimento que você tem que ter. Ponto. Autoconhecimento é você saber disso. Ponto. Não tem certo, não tem errado, não tem bom, não tem ruim. Tudo depende da minha intenção, depende da consciência que eu tenho quando eu faço aquela coisa. O que é consciência? Quando eu sei por que eu estou fazendo, e não quando eu sou movido por um desejo, ou por um impulso, ou por uma ferida do passado. Quando eu tenho essa consciência. Foi? Não.
Não, gente. Sempre vai ter, sempre tem eu. O que eu estou querendo dizer para vocês, eu nem devia ter entrado nesse assunto, eu vou encerrar aqui, tá, gente? Porque eu falei para vocês, é filosófico, não é o tema da nossa aula e a gente vai se perder, tá? É que a grande sacada de você viver aqui no self, do autoconhecimento, é você pegar a frase de Sócrates e botar como lema da sua vida. Sabe por que está difícil? Porque você não quer aprender, você quer prender. A palavra aprender significa não, é não prender. Para você aprender, você precisa de se fixar em alguma coisa, você não está aprendendo. Gente, é muito filosófico o que eu estou falando, entendeu? Abstrai, né, você que não entendeu, porque não vai fazer a menor diferença agora. O que eu estou querendo dizer é que na hora que você... Porque ela me perguntou, mas não tem fim? Tem fim e não tem fim ao mesmo tempo. Tem fim porque eu sei o que eu tenho que saber, eu sei como é que eu tenho que viver. Isso é o conhecimento que eu tenho que aprender na vida. Não tem fim porque assim, se Deus é infinito, eu posso aprender uma coisa de quantas formas? Obrigada. Foi, gente? Então, o espírito de luz, ele tem uma consciência, tá, do que é viver, mas ele não necessariamente sabe tudo. Ele também está aprendendo. A diferença é que ele sabe como aprender. A gente não. Foi? Não, ele tem instinto. A diferença é que ele tem uma verdade dentro dele, entendeu? É uma sabedoria, uma clareza, que faz com que ele entenda. Essa clareza é finita. Como assim finita? A hora que você pega ela, que você entende o que é isso, acabou. Tá? Acabou. Você nunca mais vai, por exemplo, vai acontecer uma tragédia, vai morrer alguém, alguém vai passar por cima da cabeça do seu marido com um caminhão, você não vai gostar, mas você vai ter dentro de você uma certeza plena que te dá segurança, tranquilidade, felicidade, mesmo na dor, serenidade. Quando alguém estiver te julgando, você vai sentir a mesma coisa, serenidade, tranquilidade, porque você sabe que o que a pessoa está falando é uma visão que ela tem de você, que você também é, mas não é só isso. Exatamente. Foi, gente? É um saber, tá? Mas para isso eu preciso da culpa, porque senão eu nunca vou integrar os opostos. Estão entendendo? Agora foi? A culpa é mecanismo. A culpa serve para você integrar os opostos. Isso é lindo, por isso que eu falo, a culpa é linda, gente, a culpa não é feia. Se você não sente culpa, você fica só de um lado da moeda. Você nunca é capaz de fazer isso aqui, ó. Obrigada. Se você não sentir culpa, você não se movimenta. Vocês entenderam por que a culpa é o maior mecanismo de evolução? Foi, gente? Viu? Pode repetir, é assim mesmo. Vamos lá, olha só. A culpa é a única coisa que faz a gente entender os opostos. Então, mas a culpa bem trabalhada é quando você entende que essa culpa é necessária para existir na sua vida, que você precisa dela, porque você precisa se descondicionar de alguma coisa, aprender uma coisa de uma maneira diferente. Por isso que eu falei que é só sei que nada sei. Entendeu? Sócrates, que é o autor dessa frase, quando ele nasce, né, não é quando ele nasce, em um certo momento, vão ao oráculo de Delfos e perguntam assim, né, a Apolo, ao deus Apolo, quem é o homem mais inteligente, mais sábio do mundo? E o oráculo responde assim, não há ninguém no mundo que saiba mais do que Sócrates. E Sócrates, ao ouvir aquilo, pensa, caceta, o que eu sei? E aí ele pensa, só sei que nada sei. Vocês percebem que naquele momento que ele fala só sei que nada sei, ele se descondiciona de qualquer coisa? Ele passa a ser o tudo e o nada? Ele passa a poder ter liberdade de ser, de fazer qualquer coisa? Não é porque ele tem uma ignorância, mas é porque ele sabe que ele não pode se prender a nenhuma qualidade, a nenhuma emoção, a nada que defina ele. Foi. E porque tudo muda. Isso foi, gente? Beleza, então. Então, a culpa é importante, tá? Eu sei que ficou meio complicado, tá? Então, se você está meio perdido, está meio desmotivado nesse momento, está meio... nessa aula está meio esquisita, o efeito do ácido já parou, entendeu? Aqui na galera da frente também já parou,
né? Quem pegou, pegou. Né? Vou dar uma de Jesus, entenda quem tem, né? Quem pode compreender, ponto. Quem não pode, vai daí. Tá, gente? Daí para frente agora. A aula começou. Boa noite a todos. Bem-vindo aqui no Seja Barra. A prece já aconteceu e você não percebeu, mas estamos começando a nossa aula. E nós vamos falar hoje da culpa. Sim, a culpa tem duas origens, quando negativa e a culpa positiva significa que você tem que responder aos desafios da sua vida com habilidade para poder sempre se autoconhecer. Foi, gente? Agora eu vou pegar a parte ruim, lógico, que é a melhor parte da aula, né, que é o bifão, que são as duas causas da culpa negativa. Quando o indivíduo não sabe que a culpa vai existir dentro dele, que vai estar lá a culpa e que ele vai ter que começar a trabalhar isso, que é natural, tá? Ele vai sentir a culpa negativa. E a Joana diz que a culpa negativa vem da onde? Bem, já falei o primeiro caso, de vidas passadas, ou seja, se você está buscando evolução, tem aquela culpa que é no sentido positivo, que é a prova expiação, aquilo que vai acontecer com a gente. Mas existe a culpa formada, e essa é a pior, pela educação. A educação, infelizmente, é a maior causadora e geradora da culpa. Tenso, né? Oi? Obrigada, eu estou te amando, porque você teve uma epifania e eu senti que você teve uma epifania. Estou falando sério. Você já entendeu metade das coisas. Eu aposto a vida que você vai parar de esquecer as coisas. Agora, juro para você. Estou falando sério, estou falando sério. Foi aqui um momento, né, um momento íntimo, mas vamos voltar. A educação é a maior causadora de culpa. Por quê? Por quê? Vou pegar a criança, tá, gente, para a gente poder entender. Quando a criança nasce, Jesus já foi bem claro para a gente, quando ele falou, bem-aventurados os que são puros, né, como as que não vinde a minhas criancinhas. Né, eu sempre erro. Porque as criancinhas são o quê? Puras de coração. O que é ser puro de coração? A criança, nós não somos o self, que eu falei para vocês? No self, o que tem no self? Obrigada, tem tudo, certo? Exatamente. No self tem tudo, todas as qualidades, emoções que você tem, tudo, certo? E essas qualidades que existem aqui no self, emoções, esse tudo que tem aqui, é bom ou ruim? Maravilhoso, bom, ou seja, tudo... Ah, mas e o ódio que existe aqui? Obrigada, estou adorando, gente. E a raiva que existe aqui? É ótima, exatamente. A mágoa, o amor, o carinho, ou seja, para Deus, como tudo é bom, tudo é como se fosse neutro. Depende como você usa. Foi? Beleza. A criancinha, ela tem plena certeza de que tudo é... Quer ver como é que ela tem certeza de que tudo é neutro? Você chega para uma criancinha, a criancinha conhece você, você fala, oi, tudo bom? Qual o seu nome? Ela fala o nome dela. Aí depois que você fala o seu, ela vira para você e fala, tia, você é feia. E a criança quis dizer o quê? Que você é feia, que ela achou você feia e ponto, acabou. Não quer dizer que ela está te julgando. Não quer dizer que ela está sendo preconceituosa. Não quer dizer que ela vai parar de falar com você. Não quer dizer que ela te condena. Quer dizer simplesmente que ela acha que você é o quê? Feia, ponto, acabou. Isso é natural e qualquer um pode achar. Certo? Aí vem a porcaria da educação. Aí vem a sua mãe, olha para você, dá aquele beliscão que ela torce para doer mais, né? Manda você engolir o choro, engole o choro, cala a sua boca. Não fala que fulana é feia na frente da fulana, né? Aí você aprende que falar que os outros são feios é uma coisa feia. Aí o que acontece? Você aí olha só que situação, você não pode falar que o outro é feio ou feio. Aí você vai fazer a experiência que eu tive maravilhosa, de trabalhar ali em loja e entrar aquela pessoa que não tem a menor noção e pedir aquela roupa que fica atochada, entendeu? Aquela roupa, Jesus é justo, mas minha calça, pelo amor de Deus, né? Sair da cabine e falar assim, o que você achou? E você que aprendeu que falar feio é uma coisa negativa, tem que engolir seco e falar assim, tá linda.
E aí você morre de culpa, porque você tem certeza que ela vai sair igual a bala embalada a vácuo, entendeu? Vai parecer, sei lá, né? Vai parecer que é aquela coisa horrorosa. Sair na rua ridícula, todo mundo vai olhar para ela ridícula, ela não vai pegar ninguém, porque você, na hora de vender aquela roupa para ela, você mentiu. Essa é a Cristina, entendeu? Essa é a Cris que fala isso, quer que eu seja educada ou sincera, entendeu? Mas a gente aprende que não pode. Você quer ver uma coisa absurda? Que aconteceu, uma vez aconteceu isso comigo. Acho que eu estava no CA, eu estava no CA, e a gente leu um livro que é a História da Escrita, chato pra caceta, né? Mas a autora era Ruth Rocha. Posso falar que é chato porque ela já morreu, com certeza. Com certeza ela já morreu. E aí eu fui lá na Ruth Rocha, não estou nem aí, ela tem que aprender a se libertar, né? E aí dona Ruth Rocha sentou na mesa e começou a falar sobre o livro patatá, patatá, patatá. E eu fiquei olhando lá de trás aquela mulher que parecia uma berinjela, sabe? A cabeça da berinjela, assim. E a cara toda pipocada. E eu olhando, ela falando. Nem sei o que ela falou. Eu sei que quando acabou a entrevista dela para crianças do CA, e ela não tinha a menor ideia de como falar com crianças do CA, né? Da pré-escola, a professora perguntou, alguém tem alguma pergunta? E ninguém tinha. Aí eu fiquei tão sensibilizada, porque ninguém ia perguntar nada para aquela mulher, que eu levantei o dedinho e falei, eu tenho. Aí minha professora veio com o microfone, deu o microfone para mim, eu perguntei, quantos anos você tem? Né? Porque eu achei, ela era meio bizarra, né? Assim, para a minha idade, né? Eu achei aquilo realmente muito estranho. E aí a professora fez e pegou o microfone e foi embora. Não, gente, outra pergunta. Uma pergunta assim sobre o livro. Aí ninguém tinha e eu achei aquilo tão surreal. Aí eu contei para minha mãe, falei, mãe, você acredita que a tia Silvia tirou o meu microfone porque eu perguntei qual era a idade dela? Ah, minha filha, porque era tonta, mas isso não se pergunta. Quando você vê que uma pessoa é mais idosa, você não pergunta quantos anos ela tem, porque é falta de... Olha que idiotice. Aí você quer ver outra coisa que é falta de educação? Vou dar um exemplo. Aliás, eu ouvi isso ontem de uma pessoa fantástica. Né? Um criador, né? O cara cria lá as marcas dele, ele falou assim, olha que curioso hoje no mundo. Ele, por exemplo, ele falou assim, se eu, por exemplo, posto assim no Facebook, não namoraria uma mulher negra. É porque, às vezes, eu não gosto de mulher negra. Como tem gente que não gosta de louro de olho azul, como tem gente que não gosta de japonês, como tem gente que não gosta de ruivo. É gosto. Não quer dizer que ele está sendo o quê? Racista. Mas... ninguém fala e ninguém põe. Sabe por quê? Culpa. Quer ver outra coisa? Agora eu vou pegar a culpa mais processo também. Agora eu vou pegar a coisa mais no umbigo ali para você ver. Você é pequenininho, você está sendo educado, a sua mãe vira para você, se a sua mãe é diferente de você, seu pai é diferente de você, e todos são, começa a parar as arestas da criança, né? Você fala muito, você é muito agressiva, você é chata, você é burra, ou, ai, meu filho é muito inteligente, você é lindo, você é não sei o quê. Você pode, você não pode, isso é certo, isso é errado. Prazer, vocês estão conhecendo a primeira causa da formação do que a gente chama de sombra. Oi? Mesmo quando você elogia. Também. Também, bullying também. Você quer ver quando você elogia? Vou dar um exemplo para você do meu namorado, que para mim é uma história engraçadíssima, para ele não, só acho que ele não vê, então eu posso contar. Né? É porque se ele ficar assistindo o que eu falo, eu vou achar que ele está fazendo idolatria, eu vou querer terminar o namoro. Né? Mas vamos lá. O Rodrigo, né, que é meu namorado, ele realmente é uma pessoa muito inteligente. Ele é inteligente. E a mãe dele é apaixonada por ele. Nossa, gente, essa mãe tem um amor por esse filho. Ela ama todos igual. Ela fala que ela ama todos iguais, mas eu acho que ela gosta mais do um, né? Porque tem assim. Mas, enfim. E ela falava assim para o Rodrigo quando ele era pequeno. Ah, meu filho, porque você é muito inteligente. Você é muito inteligente. Ah, o seu irmão não é como você. O seu irmão não é como você. Você é inteligente. Você é um filho mais inteligente, filho mais inteligente. Aí, o que aconteceu com essa criatura, com essa besta humana, que é meu namorado, né? Ele foi morar no Canadá, foi fazer faculdade, tomou bomba em todas as provas, não sei o quê. Quando ele veio para cá, que ele foi fazer administração, ele entrou na faculdade, né? Começou a fazer lá e as notas dele começaram a vir 5, 4, 6. Aí ele pegou a prova inconformado e falou assim para mim, eu não sei como eu estou tirando essas notas, porque eu sou muito inteligente.
Aí eu quieta, né? Aí eu falei assim, Rodrigo, não queria dizer, mas eu vou. No caso, se você é uma pessoa muito inteligente e não tirou um 10, tirou um 4, significa que você não é muito inteligente, né? Sinto informar, né? No caso, aí ele assim, não, e ele tinha estudado. E segundo ele falou, eu estudei, não sei o quê. Aí eu falei, no caso, você não é muito inteligente. Eu sou, porque não sei o que. Eu falei, Rodrigo, não é inteligente. Porque se você fosse inteligente, não viu um 6, não viu um 4, não viu um 3, pelo amor de Deus. Eu falava brava. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas a minha mãe sempre falou que eu sou inteligente. Falei, meu filho, minha mãe sempre falou que eu sou bonita e eu não sou, Gisele. Entendeu? Eu, pelo amor de Deus, você não pode acreditar no que sua mãe fala? Eu falei, o que é isso? Mas ele tinha isso tão forte nele. Eu falava assim, então vou te contar uma coisa. Einstein só é inteligente porque ele senta a cadeira, né, senta a bunda na cadeira e mete a cara no livro. Ele estuda, porque ele sabe que para ele ser inteligente, ele tem que reconhecer o quê dele? A burrice, a ignorância. Senão eu não vou ser uma pessoa inteligente, eu vou ser uma pessoa soberba. Aí ele parou assim. Aí foi quando ele descobriu que ele realmente é o quê? Inteligente. Hoje o CR dele é alto, os professores adoram ele, chamam para fazer projeto, iniciação científica, não sei o quê, nananã. Mas ele aprendeu, ele só descobriu que ele era inteligente quando ele descobriu que ele era burro. Olha só, que ironia, mas que coisa importante. Então, gente, por isso que eu falei, a culpa serve para você descobrir os opostos. E só assim que você entra no processo. Então, a sombra está criada, porque eu não posso ser burro. E se eu não sou burro, eu não falo com gente burra. E aí começa todo aquele processo de não identificação. Então, a culpa, ela começa aqui na educação. Ela vai sendo formada aqui na educação pelos conceitos que a gente recebe, por crenças, por valores que a gente tem. A Joana vai citar... Posso dar uma ligadinha, gente? Rápida, assim, uma ligadinha, que eu estou aqui com calor. Mas eu vou botar aqui numa coisa assim, meio 28, né, 26, assim. Só para dar uma circulada, né, gente? Está quente, mas né, que Jesus tem poder. Vamos embora. Então, olha só. Então, os exemplos que a Joana dá. Quando a menina, por exemplo, legal, quando tem irmãos, o mais velho e o mais novo, né? E aí os pais viram para o mais velho e falam assim, mas você tem que dar o exemplo. Dá um ódio. Eu sou a mais velha, tá, gente? Eu, com 4 anos, perguntei assim para o meu pai, exemplo de quê se eu sou criança e tenho 4 anos? Aí ele olhou para mim e falou assim, você tem que ensinar o seu irmão. Eu falei, e você tem que me ensinar. Nossa, naquele dia eu apanhei que nem uma louca, gente. Nossa, não responde seu pai, sua mãe. Foi loucura. Ok. Sim. Você perguntou uma coisa... gente. Um amigo perguntou uma coisa do mal. Eu vou te responder com uma frase, porque aqui é muito pessoal. Eu não vou desenvolver o conceito, não peça para eu desenvolver o conceito, que eu não vou, tá? Eu só vou dizer a ele uma frase, e é somente a ele. A frase de Jung. Quanto maior a luz, maior a sombra. Mas vamos embora, vamos focar aqui, tá, gente? Quanto mais eu sou uma pessoa sábia, mais eu só sei que nada sei. Enfim, vou pegar para cá. A educação vai gerar isso. Outra coisa que a Joana fala, quando você, por exemplo, ouve assim, mas você já é um mocinho, mas você já é uma mocinha, está fazendo isso, está fazendo aquilo, olha, se você fizer isso, mamãe vai ficar muito triste. Se você escolher isso, mamãe vai ficar... Cara, chantagem emocionais, quando os adultos não entendem, porque os adultos não entendem que os filhos são diferentes dos pais. Então, aquilo que é importante para uma mãe, aquilo que é importante para um pai, não é importante para um filho, porque o filho vê o mundo diferente, pensa de uma maneira diferente, tem uma outra individualidade, e a educação não é... A gente, na educação, não respeita isso. A gente quer impor o nosso ponto de vista para a criança, para o filho, seja ele a idade que for, e a criatura vai ficando com culpa. Como é que você começa a reparar que a culpa é o maior algoz dessa criança, ou desse adolescente, ou desse adulto, ou nosso? Quando a nossa baixa autoestima está lá em cima. Exatamente. Quando o indivíduo tem baixa autoestima, baixa autoconfiança, quando o indivíduo tem um grande nível de estresse,
ansiedade, angústia. Quando o indivíduo, ou ele é muito tímido, muito para dentro, muito fechado, muito quieto. Quando o indivíduo é muito solitário. Ou quando o indivíduo ele é expansivo, mas ele é agressivo, ele é vingativo, ele tem que ir, fazer, não sei o que, não sei o que lá. Porque normalmente o que coloca aqui pra gente é a culpa. E a culpa no interior é o maior algoz que tem. Aqui a culpa não movimenta. Quando a culpa está no negativo, não movimenta, ela castra. Peraí. Mas te ensina não der educação. Uma criança, ela fica, vai crescer sem isso. Sim, só que saber educar é uma arte. Tem que dar limite, mas saber educar é uma arte. Então, eu vou perguntar uma coisa. Eu vou falar uma frase que vocês vão completar mentalmente, tá, gente? Se você nasce e você vai numa... Já vou passar para você, tá? Se você entra numa cultura, a cultura já cria o quê? Sombra. E se você, a sociedade, numa família, então não tem como você encarnar e não ter sombra. Então nasceu, tá? Uma pessoa com 4 filhos. Aham. Uhum. E o outro, exatamente. Vou reproduzir o que ela falou para o pessoal da internet que não ouve, tá? Quer dizer, eles ouvem, mas eles não têm a capacidade de perceber o que o amigo está dizendo, né? Senão pode gerar uma sombra no pessoal da internet, eles podem começar a comprar aparelhos sem necessidade. Mas vamos lá, né? Ela falou assim, se você tem um filho, ela deu exemplo, né? Uma criatura dos 28, 24... Dos 24 e 8, né, você tem a escadinha dos filhos, como, assim, às vezes você vê que já gerou sombra lá no primeiro, lá no segundo. Ela falou uma coisa muito importante. A culpa, gente, que a gente vai gerar na criatura, a sombra, como é que isso vai aparecer, é do indivíduo. Ou seja, é do espírito que está ali. Foi o que ela falou. Se você, às vezes, dá uma educação igual para 2 filhos, um fica louco, o outro não. Porque isso é da criatura. Então, gente, tem coisas, por exemplo, que vão se tornar... vou dar um exemplo meu, tá? Que eu sempre dou esse exemplo para vocês. Né? Que a gente alugava sempre lá em casa o maldito ratinho Fível. Né? A história do ratinho Fível, que perde a família, que não sei o quê, nananã. E aí sentava no sofá, eu, o rato Fível e meu irmão. A gente dava a mão pro rato, né? E a gente assistia a porcaria do filme inteiro. E quando o filme começava, a gente já estava... chorando. E um dia a gente estava vendo, acho que pela 9ª vez o filme. Era tão bizarro, gente, que quando na outra vez que a gente chegou para alugar o filme, a mulher falou, é de vocês. É sério, gente, a gente ganhou o filme do Fível e a minha mãe teve que esconder esse filme porque a gente só queria ver o filme do Fível. Aliás, quem mais queria era o meu irmão. Eu não gostava muito porque eu não gostava de chorar. Né? E principalmente depois desse dia, desse episódio, que a gente estava chorando, de soluçar, eu, o Fível e o Marcelo, né, sentado, e o rato lá, fugindo. Minha mãe chegou muito brava na sala e falou assim, o rato não morre! O rato não morre. No final do filme, o rato encontra a família. Parou o choro. Na hora que ela falou isso, eu fiz assim, ó, e castrei. O meu irmão fez, chorou mais ainda. Então, para o meu irmão, chorar nunca se tornou uma sombra. Ele lidava muito bem com isso, tanto que minha mãe falava, vou contar até 3. Só dela falar que ia contar, o choro já era provocado, ele já chorava e estava tudo bem. Né? Eu não chorei no Rei Leão. Eu não chorei em ET.
Tá, gente? Eu não chorei no Fível nunca mais. E eu só fui voltar a chorar quando eu tive contato com amigas minhas do segundo ano, do primeiro e segundo ano, que iam para os filmes e choravam, e eu comecei a achar aquilo muito interessante. Eu falei, nossa, gente, olha que ela fica feminina, acho que eu vou fazer também, porque ainda tinha uns gatinhos que, né, que a gente tinha no cinema, né, para fazer um charme. Aí quando você chorava, o garoto que você gostava botava a mão em você, que tá chorando. Nossa, aquilo para mim eu falei, tem que chorar. Tem que chorar, né? E aí eu comecei a fazer todo o movimento. E eu tinha feito aula ainda né, fiz escola de atores quando eu tinha meus 13 anos, que eu odiei. Foi dos 13 aos 13 mesmo, entendeu? É porque eu tinha que ler um livro muito chato, tá vendo, gente? Como é quem bota pra ler? Mas eu gosto da coisa, né? Mas, enfim, e aí então a gente sabia o que estava acontecendo na cena. Você sabia como começar uma cena, quando acabar o movimento de câmera, sabia tudo. Então eu ia ver o filme e eu via o quê? Todo o movimento. Eu via uma cena difícil, eu via um ator tocando uma emoção. Eu não via, assim, o personagem, não via. Eu demorei um tempo para voltar a desenvolver isso, né? Aí eu chorava, eu achava o máximo chorar. Né? Hoje eu choro até com o vídeo do pônei que meu namorado me mandou. Né? Tadinho, o pônei que não cortou as unhas. Foi bem tenso. Então, assim... gente, foi bem tenso. Aí eles lixaram a unha do pônei, ele foi andar, eu mandei para ele. Por que você me mandou isso? Eu vou atender agora, caraca! Pelo amor de Deus! Né? Aí ele, porque fofinho, eu sei, mas eu tô borrada! Né? Porque você chora, borra e é meio tenso. Aí a outra pessoa chega no seu consultório, estava chorando, você fala, não, é o pônei. Você tem que explicar para a pessoa que você está vendo o vídeo do pônei, senão a pessoa acha que o terapeuta é desequilibrado. Mas, enfim... E tudo, gente, tudo tem que manter ali, né, o controle. Mas vamos embora. Mas a gente se desequilibra, vamos embora aqui para cá. Então, a educação gera isso, né? E quando você vai aprendendo que você não é certas coisas, que você é certas coisas, que você só pode certas coisas, que não pode certas coisas, você começa a criar um ideal de pessoas iluminadas. Aliás, o espírita tem isso. Eu tenho vontade de dar na cara do espírita, porque ele tem isso. Ele tem um ideal de espírito de luz. Já viram isso, o ideal do espírito de luz? Dá um ódio. Né? Quem é o espírito de luz? Primeiro que Jesus, você nem se compara com Jesus, que Jesus é algo assim transcendental. Né? Depois tem a espiritualidade, o resto da espiritualidade, né? Os réis mortais. Né? Então, por exemplo, as pessoas acham que Chico Xavier nunca gritou. As pessoas acham que Divaldo, por exemplo, né, que né, nunca fez nenhuma besteira, não grita, não faz brincadeira, não faz um... Né, as pessoas acham que espírito de luz sempre está falando assim, é acolhedor. Vai ouvir Joana falando. Né, vai ver Joana. Aliás, se vocês quiserem ver Joana bem, vocês vão ver um filme aí que vai lançar o Divaldo, que a Joana tá o capeta. E ela é o capeta. Né, Joana, ela é assim. Aí você fala assim, mas como assim Joana é o capeta? Ela é dura. Oi, que filme é esse? É o filme do Divaldo, que vai lançar, da Fox, que a Fox está fazendo, da vida dele. Não vou fazer spoiler. Enfim, mas é maravilhoso, e a Joana, né, ela é exatamente isso. O Divaldo, uma vez eu vim falar aqui com ele, e aí quando eu cheguei para ele e falei, nossa, Divaldo, Joana me tirou de comunicação social e me tacou na psicologia. Ele olhou para mim e falou assim, quem manda você querer uma mentora monja e austera? Austera. Procura no dicionário o que é austera. Exatamente. Joana não é fofinha, não. E não é aquela. Joana não é aquele espírito que você vai, ai, Joana, eu estou sofrendo muito. Ela, ai, meu filho, força. Ela vai falar, força porque piora depois. Entendeu? Ou você. Ela é mais ou menos assim. E prende. E a gente acha que espírito de luz não é assim, não é humano. Vocês querem ver que coisa bizarra? Né, uma vez eu ouvi isso aqui, eu fiquei tão chocada, né, que se não fosse o Luiz Mário para me dar um Lexotan com a presença dele, acho que eu tinha matado o palestrante. Ele soltou a seguinte frase, ele falou assim, porque a gente não para para pensar nisso. A gente idealiza um Jesus maravilhoso, lindo, ai, né, ele usa ursinhos carinhosos, assim, andando junto, né? Ele é tão doce, Jesus, que dá uma diabetes em você, né? Porque é uma coisa linda, né? E a gente esquece que teve algumas passagenzinhas que estão na Bíblia, principalmente essa, onde Jesus entra delicadamente no templo, senta numa pedrinha, vê aqueles camelô vendendo sei lá o quê, né? Oi? Eu estava no carro? Que bom, gente. Ele senta ali no negócio, pega um chicotinho, fia, levanta e espanta tudo que está em cima das mesinhas e fala, aqui não é lugar de comércio. Se eu entro no Seja fazendo isso, lá no brechó, lá no bazar, aqui é lugar de comércio, né? Cara, as pessoas falam, nossa, palestrante espírita faz isso?
Nossa! Ou seja, mas ninguém pensa que Jesus falou, ninguém falou para Jesus assim, nossa, Gê, que isso? Que necessidade! Ninguém disse nada, né, gente? Ficou tudo numa boa. E ninguém cita. Aí esse energúmeno do palestrante virou e falou assim, porque isso não aconteceu. Aí você fala, oi? Ele fala, porque ele aprendeu hebraico com o padeiro e foi ler a Torá. A Torá ele sabe de tudo, mas no Novo Testamento sabe de nada. E ele falou que não teve, que não sei o quê. Só que assim, ele esqueceu que isso está no Evangelho de João, que é o evangelho mais vertical, né, que tem o evangelho mais, a gente fala, mais espiritualizado que tem. E que João se dedica à última semana de Jesus em Nazaré, que ele sai de Betsana, chega em Jerusalém, né? E aí ele chega se eu não me engano, ele chega numa... Agora me esqueci, gente. Acho que ele chega numa sexta-feira e ele acaba morrendo no domingo, então realmente sábado ele não estava no templo, mas isso não aconteceu num sábado. Então, assim, tem toda uma história que o palestrante criou para dizer que isso não aconteceu e que isso foi inserção dos concílios e tal. E aí aquilo começou a dar uma revolta, dar um ódio interno. E aí eu só falei assim para ele quando a gente foi conversar, né? Que ele falou assim, né? Iraci insistiu naquele dia para eu conhecer o palestrante, não sei porquê. Eu falei, Iraci, tem um dedo podre, lá você vai conhecer essa pessoa daqui. Aí bota eu para conversar com uma criatura dessa. Aí eu quieta, ele perguntou, tá gostando? Eu falei, não. Falei não, porque você está negando uma passagem bíblica muito importante. Não estou negando. Eu falei, então a gente vai ter que mandar uma carta para o Divaldo, porque no livro da Joana, Jesus, Evangelho, Luz da Psicologia Profunda, capítulo Julgamento, ela cita exatamente essa passagem. Ela deve ser uma tosca, né, de usar uma passagem que não existiu. Só para lembrar que ela foi Joana de Cusa, que viveu com ele no caso e ficou sabendo dos bafões dele naquela época. Aí ele ficou quieto, não, mas é porque ela usa para exemplificar, porque está ali, porque não sei o quê. Eu falei, então ela ludibria os espíritas que acreditam que Jesus fez isso. E não puxa a atenção da gente dizendo, Jesus nunca fez isso. Foi muito louco, né? Aí a conversa acabou, veio um pão de queijo, que entrou assim no meio da conversa. Aí foi a hora que eu falei, que delícia, gente, é da cantina. Não, enfiei na boca, falei, fica quieta, né? Que ficar quieta que tem o segundo tempo. E foi bem complicado. Mas, enfim. Mas aí você vê que essa criatura que eu dei exemplo... A negação da estranha moral. Então, Jesus não falou odiar seu pai e sua mãe? Também não, ele falou isso, não. Sabe? Negam, gente. Falam que odiar é gostar menos. Mas também é odiar. Tudo que você ama profundamente, você tem que odiar um pouquinho. Senão você fica dependente. Porque os opostos têm que coexistir. Cara, lindo, faz parte da iluminação você administrar tudo isso. É a mesma coisa a gente que é mãe. Você ama o seu filho, mas você odeia um pedaço dele, né, gente? Mas você ama, né? Não, que acabou de falar, né? A criatura ali linda, né? O filho estranho, amo, mas... Exatamente. Você tem que gostar da sua mãe. E se eu não gostar da minha mãe? Eu tenho que... Aí vira um gostar que é uma obrigação. E que não é o gostar real. Porque ela ama a mãe dela, mas ela não gosta. Isso é bem diferente. Isso é bem diferente. Gostar fala de afinidade. E amar fala de alguma coisa que é indizível. Todo mundo ama a sua mãe, mas nem todo mundo gosta dela. Pai também. E as mães também. Elas têm filhos que elas amam profundamente, mas elas não gostam de todos iguais. É uma ilusão a gente pensar isso. Né? Aí a gente fala, mas e a culpa? Aí, muitas vezes, a Joana vai falar isso também, de mães, por exemplo, né? Que assistem essa aula nossa e depois ficam se culpando. Ai, meu Deus, o que eu fiz com a criança? Então, vou te contar uma coisa, fez o certo. Sabe? Não se reprima. Exatamente isso, tá, gente? Não se reprima. Por que não se reprima? Porque nasceu. Foi assim, entendeu? Ponto. Nasceu babô, gente. Nasceu, você vai ter culpa. Porque você nasce, você esquece quem você é. Você passa por uma evolução ontológica na barriga da sua mãe. O véu do esquecimento é isso. Para que você possa ressignificar as suas experiências. E ressignificar é sempre trabalhando essa culpa necessária que existe dentro da gente. Então, a culpa ela não é um algoz. Ela é fantástica, porque ela está sinalizando para você que existe uma sombra, que existe um lado negativo, que a gente diz que é negativo ou positivo, que a gente ainda não encontrou. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma criança... Aliás, não, vou dar um exemplo aqui. Cadê? A Raíssa. A Raíssa uma vez me falou o seguinte. Porque eu sou muito tímida. Aí ela me contou o seguinte caso. A Raíssa estava na faculdade, maravilhosamente bem, e ela foi fazer dupla com uma amiga dela para apresentar um trabalho na sala de aula. A Raíssa é a filha da Vanderleia, linda, diva, né, modelo da Farm. Então, assim, foi fazer a coisa lá com
com a amiga dela. Só que ela falou assim, você não sabe o que aconteceu. Porque essa menina que eu fui fazer dupla, ela é pior do que eu. Ela é mais tímida do que eu. Então, na hora que a gente foi apresentar, normalmente alguém sai falando primeiro, né, vai introduzindo o trabalho. Aí, na hora que a gente levantou, a menina travou. Aí, quando eu vi que ela não ia falar nada, eu falei, eu tenho que falar. Eu peguei e comecei a falar, fui falando no trabalho. Eu olhei para ela e falei, você é tímida? Aí ela parou assim, sou. Falei, um tímido realmente faz isso. Vê que o outro vai travar e você já se brota todo, começa a falar e fala e apresenta o trabalho. Aí ela olhou assim e deu risada, né? Eu falei, então, nem todo tímido é tímido. Só que a gente tem uma culpa por achar que a gente só tem um lado da moeda, que é absurdo. A gente tem uma culpa por falar que certas coisas eu não posso fazer, eu não posso gritar, eu não posso falar duro com o outro, eu não posso. A gente não pode tanta coisa que a gente daqui a pouco vai poder viver, não vai poder ser, não vai poder existir. O grande problema da iluminação é que todo mundo quer ser santo, porque a ideia de santidade é uma ideia alucinada. É uma ideia tosca que a gente tem, onde o santo é um ursinho carinhoso. É impossível e não existe. Joana, ela deixa bem claro, exatamente, ela deixa bem claro, ela fala assim, vocês querem ver um exemplo? Eu vou dar aqui um exemplo para vocês, da própria Joana falando de uma pessoa santa, e de como essa pessoa santa fala sobre ela própria. Essa pessoa santa, no caso, é Jesus. Né? Mas a gente tem essa ideia, e essa ideia maldita que a gente tem, né, de que o bem é assim, o mal é assim, é terrível, porque a gente não evolui. A Joana, quando ela fala da humildade, eu vou ler para vocês um pedaço aqui que está no livro Em Busca da Verdade. Olha só o que ela diz. Nada mais desagradável e mórbido do que a falsa humildade. Aquela que exclui o indivíduo de valores éticos elevados, que o subestima, expressando disfarçadamente presunção, diferenciamento das demais pessoas. Jesus, que é inabordável psicologicamente, porque paira acima de todas as criaturas, como biótipo especial, jamais se subestimou ou adotou epítetos depreciativos para demonstrar a sua humildade. Pelo contrário, sempre referiu-se a si próprio como o enviado, o Messias, o Filho de Deus, a luz do mundo, o pão da vida, e etc., demonstrando a sua autoconsciência. Agora, a gente acabou de pegar aqui um outro conceito, que é humildade. O que é humildade? Jesus, o cara mais humilde, vira e fala, eu sou o pão da vida. Eu sou o Messias, a luz do mundo. Humildade e orgulho não podem ser separadas. Olha isso, a beleza disso. E a culpa cria para a gente uma cisão. E a partir do momento que você é cindido, você vai sofrer. E a partir do momento que você é cindido e vai sofrer, você vai buscar fora aquilo que você não tem dentro. Então, você vai buscar fora duas coisas. Mecanismos de autoafirmação. E aonde entram os mecanismos de autoafirmação aqui? Profissão, corpo bonito, né? Sabe? Deixa eu pegar aqui mais, o que a gente faz? A necessidade de debater, necessidade de impor o seu ponto de vista. Autoafirmação. E a outra que a gente vai buscar aqui são pessoas que complementem aquilo que a gente não vê na gente. Eu não vou dar um exemplo da Iraci, tá? Eu acho isso fantástico, porque a Iraci senta aqui e ela parece um anjo que caiu do céu, né? É uma pessoa iluminada, maravilhosa. Não estou dizendo que ela não é, viu, mãe? Pelo amor de Deus. Doce, maravilhosa. Tem gente que faz isso aqui com a Iraci, ó. A Iraci, ela sai aqui, aí a pessoa vem e fala assim, eu preciso de um abraço seu, porque pegar a sua energia. Eu falo, que delícia, senhora vampira, né? Que caridoso, né? Mas a pessoa fala isso, porque ela transfere para a Iraci uma coisa que ela não encontra nela. Olha que loucura. Então, ela sempre vai ter que vir à palestra, sempre vai ter que ficar abraçando a Iraci. Eu conheci uma senhora que rezava para minha mãe de noite. Ela rezava, Iraci, pelo amor de Deus, de me ajudar. Eu fico imaginando a perturbação que a Iraci não passava, né, gente? Imagina só, mas então não posso rezar para a Joana, para não sei o quê? Pode, lógico, né? Mas não transfira para a Joana o que você não vê, hein? Você. Você tem que achar, você tem que só se descobrir. Vou dar um exemplo para vocês de uma descoberta maravilhosa minha, que trabalhou uma culpa que eu tinha muito grande. Como eu era, né? Como eu sou elétrica, não dá para perceber, né? Não dá para perceber, elétrica, intensa. Oi? Eu sabia que se eu não falasse, vocês não iam perceber isso nunca, gente. Eu sou uma pessoa um pouco elétrica, né? Mas, enfim, aquela pessoa que vai, que você quer intensa, não sei o quê, nananã.
sempre que eu fui assim na minha vida, minha mãe falava assim para mim: para, Cristiane, você é agressiva. Porque eu era aquela criança que era assim. Meu irmão começava a encher meu saco. Eu olhava para o lado e falava assim: para. Ele continuava. Eu olhava e falava: para. Na terceira vez, ele era lesionado por alguma razão, né? Levava uma lesão, né? Ia para o hospital, abria o queixo, abria a cabeça, né? E era assim, eu tinha que, né, falar, tinha uma coisa, e sempre castrada, muito agressiva, muito agressiva, muito agressiva. Então, a visão que eu tinha minha era que eu era uma pessoa agressiva. E pessoas agressivas não são pessoas o quê? Fofas, não são pessoas solistas, não são pessoas carinhosas, não são pessoas acolhedoras, não são pessoas doces. São pessoas agressivas, né, apimentadas, são pessoas que são diretas, revoltadas, agitadas, não sou calma, sem noção, sempre assim. E aí um dia eu tive um sonho maravilhoso, que foi uma grande sacada minha. Primeiro eu descobri quando eu comecei a namorar com meu namorado, que eu não me achava uma pessoa dócil. Isso era uma ferida tão grande de mim que na hora que me veio esse pensamento, mas eu chorei como se fosse uma criança. Chorei. Eu estava indo, sabe para onde? Eu estava dirigindo o carro, estava tudo embaçado, sabe? Aí eu chorei, eu tive que parar o carro porque me doía perceber que eu não era doce. E aí eu encontrei com a filha da Dedê, que a gente estava, né, na época a gente estava andando para cima e para baixo juntas, e aí eu passei na casa dela e contei isso para ela. Ela olhou para mim e falou assim: você é idiota? Aí eu falei: não. Ela falou assim: já viu você com a sua cachorra, como é que você é? Cara, eu não consigo... A minha cachorra, ela corre perto da escada e fala assim: Flair, você vai cair. Sabe? É assim, gente. Né? É uma coisa, doçura. Eu abraço o cachorro, cuido do cachorro, adoro. E ela falou assim: você é doce. Aí eu pensei: é verdade, sou doce. Mas com a Flair. Ainda não tinha curado o meu problema, porque eu não conseguia ser doce com pessoas. E a minha mãe, como ela é criada no espiritismo há muito tempo, ela tem um sinônimo na vida dela que é assim. Ela fala assim: ela acha que palestra boa é sinônimo de palestra consoladora. E se eu sou o demônio, se eu sou a pessoa agressiva e revoltada, eu não sou doce nem fofinha, então o tipo de palestra que eu faço nunca será o quê? Consoladora. E para ela não vai ser uma palestra boa. Então, quando ela queria falar assim para mim: dê uma palestra boa, ela falava para mim: Cristiane, dê uma palestra consoladora. E aí explodia a Terceira Guerra Mundial. Cala a boca, você quer... Porque eu, Cristiane, por também ter esse jeito, eu falo, meu sonho é que Joana apareça todo dia na minha cabeceira da cama falando assim: você é retardada? Vou te dizer o que você fez de errado. Taft. Vou te dizer onde é que está o seu problema. Taft. Porque isso para mim é maravilhoso. Isso para mim é consolador. Porque como eu tenho um entendimento todo diferenciado disso, para mim isso me consola. Mas não significa que console outras pessoas. Então eu gosto de falar nas minhas palestras e no curso o que tem que ser falado. Não tenho medo de falar. E aí, então, e ela sabe disso, e já tinha dado muita polêmica, às vezes eu falar isso, e ela falava isso para mim, era a Terceira Guerra Mundial. Até um dia que eu tive um sonho, que eu estava atendendo. Eu tenho um paciente que ele só consegue enxergar direito de um olho. O outro olho, não muito bem. E ele chegava no meu consultório, e eu estava atendendo do outro lado da rua, com uma outra terapeuta que atendia junto comigo, negra, baixinha, de cabelo enrolado. Contei isso para vocês na aula passada, né? O sonho. Que era exatamente o meu oposto, a minha sombra, só que ela era tão doce e tão cremosa que as mãos dela eram meladas de creme. E aí a esposa dele falava assim: nossa, ela é tão maravilhosa, né? E eu pensava: poxa, acho que ela foi atendida. Ela veio para mim, para eu atender ela, porque ela queria ser atendida pela outra. E como a outra não tinha horário, ela veio para mim. E aí acontecia, né, o sonho chegava num clímax, porque eu não conseguia entender a docilidade nesse jeito. E aí acontecia uma outra coisa, e eu fui conversar com uma amiga minha, ela falou assim para mim: você tem que sentir a docilidade, encheu meu saco. E eu não conseguia sentir a docilidade, porque para mim era só aquela coisa. E aí, eis que eu vou para pós-graduação, e uma amiga minha estava saindo com um cara meio sequelado, que deixou ela esperando, marcou com ela às 9 e deixou ela esperando até 11h30. E ela contou isso assim: gente, vocês não sabem o que aconteceu. O fulano, o fulaninho, eu fui sair com o fulano, e fulano, né? E fulano, ele dormiu, eu acho. Ele me deixou esperando até 11h30. Mas sequelada é ela, então. Não, também. Aí eu olhei assim, eu estava comendo, eu larguei assim, o talher no prato e falei: como? Ela: tadinho, né? Eu vou mandar uma mensagem para ele. Aí eu falei: não, sabe? Segurei assim o telefone dela e falei: não. Segurei, ela olhou assim para mim, eu falei: amiga, você confia em mim? Ela: confio.
Aí eu falei, você gosta dele? Gosto. Você quer sair com ele de novo? Quero. Falei, então você vai fazer tudo o que eu disser para você fazer, pelo amor de Deus. Ela, tá. Aí eu falei, você não vai mandar essa mensagem. Por que, tadinho, ele vai ficar preocupado? Eu falei, porque eu quero que ele frite no inferno. Porque ele dormiu ao invés de sair com você. Eu falei, querida, olha só, se um cara combina de sair comigo e esquece, a possibilidade dele sair comigo de novo é só na outra vida pelo véu do esquecimento. Se é que eu não relembrar, entendeu? Porque se eu lembrar, ele não vai sair comigo. Eu tenho que ser um evento. E se ele estiver cansado, ele que me ligue e marque para sair num outro dia. O nome disso é consideração, é alto valor. Como assim tudo bem? Aí ela, o que eu faço? Eu falei, faz nada. Aí o bendito acordou meio-dia e mandou uma mensagem para ela. Pô, aí, dormi, estava cansadão, pô, foi mal, pô, mas o que você fez ontem? Aí eu olhei para ela e falei assim, você não vai responder agora. Mas ele pediu desculpa. Eu falei, daí, mas não está fritando ainda. Ele só pediu desculpa, como se ele tivesse pisado no seu pé. Desculpa. Ele tem que falar, perdão, Senhor, pisei no seu pé, posso te dar outro dedo? Tem que ser assim, você entendeu? Aí ela, mas tadinho. Eu falei, tadinho mesmo. Aí eu falei, agora você vai entrar no WhatsApp, vai visualizar e não vai responder. Aí ela, meu Deus, ele vai ver que eu vi e não respondi. Ele vai achar que eu estou muito brava. Eu falei, mas é para ele pensar que você está incorporada do próprio capeta. Entendeu? Que você, quando encontrar com ele, vai ser o próprio Bin Laden atacando as Torres Gêmeas. Aí ela, meu Deus. Aí ela fez isso, aí ele começou. Você tá aí? Tudo bem? Não sei o quê, não sei o que. Ela, olha, ele tá muito desesperado. Eu falei, deixa ele fritar no inferno. Aí deixou ele fritar no inferno, deixou. Quando chegou na pós, eu falei pra ela assim, agora você vai responder só o que tem ponto de interrogação. O que não tiver, você não vai responder. Eu vou te ajudar porque é difícil nesse momento. Aqui, ó. Oi, tudo bem? Ponto de interrogação. Responde aí, tudo bem. Ela, tudo bem. Aí vem, desculpa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tem ponto de interrogação? Não, falei, então você não vai dizer nada. Aqui, o que você fez ontem? Vai dizer o que você fez ontem. Mas eu não vou dizer que desculpo. Não. Aí ela não disse, aí ele ficou meio assim, apareceu na porta lá da pós, né, com um negocinho pra ela, todo fofo. Aí ela olhou pra mim assim e falou, você é bruxa, bruxa, né? Aí eu assim, né, sou bruxa. Aí ela foi descobrir que esse cara fazia isso com todo mundo, até com a mãe. Aí ela pegou um bode dele. Aí ele não conseguia mais largar do pé dela. Porque ele ficou apaixonado pela primeira mulher que fez ele, né, tomar consciência na vida. Ai, mas você é muito especial. Eu falei, não, você só é o demônio. E aí, quando eu estava fazendo isso com ela, que ela estava desesperada, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu olhei para ela e falei assim, amiga, você tem que fazer um cursinho de maldade comigo. Na hora que eu falei isso, imediatamente, eu tive uma experiência de me observar. Eu falei, olha como que eu me olho. Eu me vejo má, eu me vejo agressiva, eu só vejo um lado da moeda. Aí eu parei e pensei, mas nessa atitude que eu estou tendo com esse menino, é o que isso? Por que eu estou tendo essa atitude com ele? Eu falei, poxa, porque ele precisa aprender que ele não deve fazer isso com ninguém. Eu estou tendo mais amor por ele do que a própria mãe, que não ensinou isso para ele. E eu falei, com ela também, porque eu estou ensinando para ela autovalorização, e ela precisa aprender a se valorizar para parar de ter o dedo podre e escolher aqueles alienígenas que ela namora. Ou seja, eu estou tendo mais, ou seja, eu estou sendo a pessoa mais doce do mundo, porque eu estou tirando do meu tempo, é o meu almoço, é a minha vida, eu podia não estar nem aí, mas eu estou extremamente me doando e preocupada com uma coisa que eu não tenho nada a ver. Eu falei, gente, como eu sou amorosa. Falei, nossa senhora. Oi? Não, tava, lógico também que eu tava comigo, porque eu não tenho paciência. A minha vontade era de falar assim, olha só, se dane, tomara que você frite no inferno para você aprender a não ter namorado assim. Mas mentira, era e não era ao mesmo tempo. Ou seja, aí eu parei assim e falei, cara, como eu sou fofinha. E a partir desse dia, não sei porquê, quer dizer, eu sei, a coisa fez assim, ó, serenou. Nunca mais, a Iraci falou para mim, faça uma palestra consoladora, eu falo, pode deixar. Nunca mais eu vi um não consolo, mesmo nas minhas palavras duras, às vezes, ou diretas, ou falando que a culpa é necessária, que não sei o quê. Não. Acabou. Ou seja, a culpa, por ser ou não ser, desapareceu. Mas isso é uma experiência que a gente tem que descobrir. Por isso que eu falei para vocês, o paradoxo, gente, é a chave da libertação. Ele existe sempre ao mesmo tempo. É uma questão de ver. Por isso que eu falei, o autoconhecimento, aí eu vou linkar com aquela pergunta que eu não tinha que ter respondido, que eu respondi no começo da aula. O autoconhecimento é você simplesmente saber disso. Soube disso, acabou. 50% dos seus males vão embora porque a culpa está sendo bem trabalhada. Culpa, obrigada por você existir,
Você é maravilhosa, você não vai ficar mais na sombra, e você vai ser a minha eterna escudeira, minha eterna amiga, minha eterna companheira, e eu quero que você esteja em mim constantemente, porque você me ensina a ver o mundo com os olhos do amor. Eu hoje vejo as duas coisas. Entenderam, gente? Agora, quando a culpa, você fica só de um lado se culpando, ela é muito negativa e ela vai levar você para estados de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, e por aí vai, toda a nossa gama de problema aí por conta de uma culpa, ou melhor, por conta de você só ter um olho. E é por isso que você tem dois olhos, um esquerdo e um direito, um do sim e um do não, um feminino e um do masculino. Exatamente assim. Deus é perfeito, né, gente? Por isso que meu paciente não enxergava de um olho, tinha só um olho que enxergava, foi com ele que eu sonhei. Olha como inconsciente ele vai te costurando direitinho para te mostrar as coisas. É simples, é uma questão de você simplesmente ir buscar isso. Virou a ânima transcendental. Até hoje ele fica lá cutucando ela, vamos fazer alguma coisa, pô. E ela fala, agora, o que eu faço para tirar da minha vida? Eu falei, agora não tem jeito, filha. Agora você ficou igual Jesus. Passou uma vez, todo mundo seguiu, entendeu? Agora, meu bem, agora você virou, assim, a mulher poderosa. Agora, meu boa, todo homem vai ficar de quatro por você. Foi, gente. Vou fazer a prece para a gente poder, ir para casa. Tirou a confusão que ficou no começo? Perfeito. Você teve uma epifania, está outra pessoa, juro para você. Está serena. Adorei. Vamos lá. Agradecemos, Senhor, pela vida. Agradecemos, Senhor, pela beleza de tudo que existe. E agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui para aprender a te descobrir. A descobrir os dois polos, a descobrir as duas maneiras, a descobrir o paradoxo da beleza da criação. E assim pedimos, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos, que o nosso coração seja tocado, e que a culpa seja, sim, uma companheira fiel que esteja ao nosso lado, sempre nos sinalizando, que nós não tenhamos medo dela, e nem medo da sombra, mas amor, e aprendamos assim a amar os inimigos que moram em nós. E assim pedimos a Joana que continue nos guiando e nos inspirando ao longo dessa nossa jornada. Agora e sempre, graças a Deus. Gente, obrigada. Até quinta que vem.